Deu Hello, certo? peraí, deixa eu pitear aqui. Peraí. Pronto, tá. E aí? Tudo Menino, certinho? já deu tempo de puxar invocação, já deu tempo de puxar cartinha de fala sistêmica, já Olha deu só. tempo de preparar o Cadê? ambiente. Cadê? Toda Ó, preparada para dar tudo certo, né? ó, ó. Ó, sentindo daqui. Sentiu, sentiu? Ó, eita coisa Ó, boa. ó, ó. Ó, olha só. É uma, é uma alegria muito grande, tá? E tá com essa menina, com essa moça que eu perturbava tanto, mas tanto quando era pequeno, tá? E agora tá aqui, ela lá e eu cá, a gente falando sobre tanta coisa. Vai, não vai, a gente, não é? Nessas quarentenas doidas que a gente tá, não é, vivendo, nessas pandemias todas que a gente tá vivendo, mas a gente tá se falando tanto, que bom, não é? Então, Sim, fico sim. muito feliz de estar recebendo, não é, aqui no Vamos Fazer Amor, essa moça que muitos pensavam que era minha esposa, mas não é a minha esposa. Foi mesmo, Muitos, velho. muitos perguntavam se era minha esposa, mas não é a minha esposa, Cadê a Thaís tá? tá aí já para poder Tá, ela. Taini tá, ela tá ali nos processos dela, mas ela fez, não, vou parar para acompanhar, tá? É, a esposa E essa é ela, aí sua irmã. é a minha irmã, tá? Essa moça aí é a minha irmã. E quem só pode chamar ela de Jojó sou eu, mais ninguém. Não é isso? Então, Sim. muito feliz mesmo. E hoje o bate-papo vai ser sobre um filme que você chegou assim e fez, ó, Sérgio, tem um filme legal, não é? Tem uns filmes bem bacanas para assistir. Porque Isso. eu não, e aí eu vou começar a divulgar aqui, né? A Mônica, ela faz uma formação em constelação, não é? Constelação Silvia! sistêmica. Posso falando com as É, pessoas. Silvia tá por aqui. E aí eu faço parte do grupo ela tem um grupo no WhatsApp que é lindo, tá? Todas as manhãs ela manda uma meditação, tal, e aí ela deu de presente uma lista de filmes e um dos primeiros filmes que eu passei o olho, eu vi lá Leon, lá, enfim, e aí eu, caramba, que assisti e confesso que fiquei pensando em muita coisa que envolve aquele filme. Eu Uhum, rabisquei algumas coisinhas aqui, porque o Saru, que é o personagem principal, eu acredito uhum, que cada um da gente tem um pouquinho de Saru dentro da gente. Só que eu uhum, vejo que alguns deixam o Saru, né, partir para uma jornada e outros não permitem o Saru partir para uma jornada, conhecer pessoas, conhecer o mundo. E aí a gente já uhum, começa assim, né? Por que será, né, que isso acontece? Dentro de um olhar sistêmico, tá? Por uhum, que será que às vezes as pessoas deixam a sua criança é, desenvolvê-la, né? Deixa a sua criança acolher o seu adulto também, mas às vezes a gente tem medo de uhum. voltar, tem medo de enxergar o que ficou lá atrás, tem medo de sentir o lá atrás. O que é esse olhar sistêmico passa pra gente? Conta pra gente, vai. Daqui a pouco vamos entrar no filme. Mas aí eu comecei a falar aqui, me veio isso, então vai. Como é que fica esse olhar sistêmico? É, o Saru foi uma criança, né, que junto com o irmão mais velho, ele se permitia viver boas aventuras e até por uma questão de necessidade, né? Pelo contexto social vivido na Índia, pela realidade realmente assim social que ele tinha, financeira, né? E da própria comunidade que ele pertencia. Então, assim, eles viviam, né, desde criança já numa colaboração assim em casa de trabalho. E ele se permitia realizar esses trabalhos como criança, né? Ele mesmo vivendo aqueles contextos de desafio, mesmo sendo tão sofrido e pesado, mas ele vivia tudo aquilo como criança.
E aí, de repente, né, ele insistiu, né, para ir com o irmão, que ele ia trabalhar numa noite, E é e engraçado. E é nesse engraçado que ele não momento, saía da cola do Gudu, né? Ele não e o nesse Gudu, né? Ele não momento, saía da cola do Gudu, né? uhum. E nesse momento, assim, quando o irmão cedeu, né, pela insistência dele, pelo desejo dele de seguir o irmão, né, que isso já é bem sistêmico, né, o seguir um modelo de comportamento, né, uma referência, né, que ele tinha masculino em casa, que era o irmão mais velho. Então, assim, aí o irmão cedeu, ele foi, mas ele era uma criança de 5 anos, né? Então, uma criança lá é criança. Então, ele cansou, ele dormiu e, de repente, vivenciou aquela história, que é uma história real, né? Vivenciou, assim, tantos desafios tão pequeninos. E teve uma grande oportunidade, né, com o passar do tempo e de todos os desafios, de ser adotada de ser adotado, né, por uma família australiana. E aí ele realmente acaba tendo uma condição diferente, né, do que a família dele de origem poderia ter proporcionado a ele, ou ele poderia ter vivido, mas ele sempre tinha internamente, né, o que? Aquela conexão com a sua história, né? A conexão com a sua origem. Essa conexão com a sua história, com a sua origem, ela não foi perdida. Então, de repente, essa é a parte da criança dele que estava ali viva, né? Aquela criança que em algum momento, né, teve a sua infância interrompida e viveu tantos desafios e depois teve uma oportunidade de voltar a ser criança, né? A viver um contexto familiar diferente, mas ela estava viva ali dentro dele. Legal. E assim, e a gente percebe que toda, né, essa etapa da história do Saru criança, e o Uhum, irmão mais velho, né, o Gudu, ele era o grande exemplo para ele, né? O uhum, exemplo de segurança para ele, o exemplo uhum, de guia, né, de um guia, não é? E ele via mesmo o Gudu como um grande espelho para ele, porque ele não tinha uhum, a imagem do pai. Ele era o Gudu, né, o irmão mais velho, o Saru, de 5 anos, tinha a irmã dele, não é? Que era do uhum, meio, tinha uma mãe, não é? Uma mulher sofrida, não é? De uma classe bem pobre lá na Índia. E tem essa uhum. contextualização, né, da desigualdade social que envolve, que você falou muito bem. E aí, o que é que acontece? Saru se perde do irmão e parte para uma Sim. jornada. E ele parte para uma jornada, tá? Mas me diga uma coisa, pegando esse gancho da jornada do Saru. Porque não foi assim, né? Ah, o Saru se perdeu e achou a família australiana. Não foi bem assim, né? Não. Ele se perdeu. E legal, né? Ele entrou no, né? Ele olha os spoilers. Eu disse que vai ter spoiler, né? E aí ele entra no trem, não é? E Não, viaja. tem uma observação dos spoilers, assim, porque são duas pessoas, né, que nós somos irmãos, mas nós temos, assim, né, crenças, nós vivemos contextos diferentes, apesar da gente É, comungar em e muitas coisas, mas cada um percebe a realidade à sua a maneira, né? realidade é diferente. Isso também é É, muito legal. E é muito legal é acolher massa. isso também. Aham. Então, antes de tudo, tem uma galera, ó, nós estamos sendo assistidos por um cara que eu admiro muito, que é o Ciríaco. Ele é lá de Foz do Iguaçu. Um beijo, Ciríaco. Você é um grande mentor, um grande mestre, tá bom? Santa já tá por aqui. Delicatesse, teu guia de Delicatesse tá aqui também, que massa. Bom, é o seguinte. Aí, o Saru se perde. Aí vem aquela questão. Será que a gente permite a nossa criança hoje, olha, a gente está falando como nós somos adultos aqui, mas será que Uhum. se a gente se conectasse hoje com a nossa criança, a gente permitiria que ela não conduzisse para algo que é novo, ou a gente, não é? Nesse momento de aflição toda, de estar com toda a segurança, não deixaria essa criança nos guiar. Por que a gente trata tão mal as nossas crianças? É medo. Vamos lá. É, Conta pra gente.
Sérgio, é uma questão de acolher e de dar boas-vindas a ela. Porque, assim, a nossa criança, ela viveu também bons desafios, né? Todos nós não temos só experiências positivas, mesmo com criança, né? Como criança, nós também temos histórias de perdas, de dor, de desejos, né, não atendidos, de expectativas frustradas. Então, assim, às vezes o que acontece é que se vai ficando adulto e naturalmente vai deixando de ter essa conversa, esse contato, sabe, com essa criança que está presente aí dentro. Então, assim, a criança, né, do Saru, ela não teve opção, ela não teve escolha. Ele viveu uma realidade onde ele não teve escolha. Ele saiu em busca do irmão, e em busca do irmão ele né, quase foi sequestrado, ele foi encaminhado para um abrigo, e lá foi divulgado, né, que ele estava perdido, mas a mãe dele também via no contexto de não ter educação, sabe, não ler, não escrever, então ela não tinha como ter acesso a um jornal. Então, nesse processo, a criança dele precisou enfrentar, né, desafios que talvez a minha criança não precisou, a sua não, e a de tantos que possam estar nos escutando, ou até pessoas que podem estar aqui com a gente e que viveram desafios tão, tão grandes quanto o próprio Saru. Mas o que é o bacana, o que é especial? É que hoje nós, como adultos, né? Porque o Saru, ele queria o quê? Ele queria ser cuidado pela mãe, ele queria encontrar o irmão Hum. mais velho, queria que ele cuidasse dele. E essa é uma expectativa da criança, e a nossa criança também continua aqui dentro da gente com expectativas. Só que hoje, como adultos, somos nós que cuidamos dela. Somos nós que olhamos para a nossa criança e dizemos: eu vejo você, eu lhe acolho no meu coração, agora sou eu quem cuido de você. E aí a gente pode, como adulto, mergulhar numa aventura maravilhosa de descoberta, de criatividade, de alegria, de dias mais leves, acolhendo e dando boas-vindas à nossa criança. Eu sempre tenho uma pergunta que eu acho bacana, que é assim, se hoje, né, você se encontrasse com a sua criança e você pudesse falar para ela tudo o que você viveu, né, o que será que ela lhe diria? O que será que ela teria feito de forma diferente do que você escolheu fazer? O que será que a criança de cada um de nós, agora, nesse momento, pode nos dizer? Eita, já é um spoiler para a meditação de amanhã, né? Gostei dessa, viu? Eita, olha aí, olha. Já vou começar a trabalhar a criança na Já vai meditação. começar a trabalhar. Então, assim, o que é que ela poderia lhe trazer de recurso? Sabe? O que é que ela poderia lhe trazer neste momento para que você consiga superar esse momento de tanta incerteza, de tanta vulnerabilidade, de tanto desafio, né? Muitos de nós vivemos histórias bem desafiantes, né? E às vezes aquela história do outro que a gente olha assim e diz, gente, isso não foi nada. Mas para ele foi muito. E só por isso tem um grande valor. E só por isso precisa ser respeitado, né? Então, se hoje, né, do seu jeito, você pudesse imaginar que você estivesse olhando para sua criança, conversando com ela, e se ela pudesse lhe falar o que de melhor você poderia fazer por você hoje, o que será que a sua criança lhe diria? O que será que ela lhe diria e como será que ela ficaria, né, se você olhasse para ela e dissesse, vem, agora sou eu quem cuido de você. Eu sou Massa. você adulto. Né? Então, esse é um processo que nós, como adultos, podemos e devemos fazer, mas sem esquecer da nossa criança. Né? Então, assim, quando é que você que está aí com a gente, né, tem a sua criança mais presente na sua vida? Né? Quando é que a sua criança está ativa, está disposta?
desperta, né? Ela está ali se dispondo a viver boas aventuras, né? Cada um vai ter o seu jeito, né? De conexão, de descoberta. Assim, quando eu vejo o Sérgio tocando violão, eu vejo que ele acessa a criança dele, ele acessa esse lado dele mais criativo, esse lado mais amoroso, esse lado que conecta com a música, com a alegria. Eu tentei tocar violão. Gente, não tenho habilidade, não é minha praia, é a dele, né? Mas eu achava massa, mas não foi o meu caminho, né? Então, como é que hoje eu ativo, né, a minha criança, né? Recentemente eu vim ativando ela assim bastante nadando. E quanto mais eu nadava, mais eu ativava, e quanto mais, né, mais para o alto mar eu ia, mais a minha criança ficava feliz, né? Desperta, ativa e alegre vivendo aquele desafio. Hoje eu não estou nadando, né, em alto mar aberto, né? Já já torço para que eu esteja voltando, mas como é que eu ativo ela no meu dia a dia? Eu ativo com a música, eu ativo com a atividade física, eu ativo quando eu faço a minha yoga, eu ativo quando eu brinco com a minha cachorra, eu ativo quando eu desço e vou na pracinha com ela. Gente, como é fantástico você caminhar com o seu animal de estimação, assim, numa praça, né? Quando a gente está dias assim, realmente vivendo dias de reclusão, né? De distanciamento social. Então, isso é algo que é importante. Como você ativa a sua criança, mesmo ela tendo vivido bons desafios, né? Então, assim, ele teve uma criança, né, que precisou realmente superar tudo que ele superou, mas no momento em que ele, como adulto, se deparou, né? Foi muito interessante isso, com pessoas que vinham da mesma origem que ele, né? Ali naquele momento um gatilho foi ativado. Não que ele não soubesse da sua história, não que ele não Uhum. soubesse, né, de tudo que ele viveu, de todos os desafios, mas naquele momento um gatilho foi ativado, né? E aquilo gerou um movimento nele de olhar para dentro, que é o que a gente está fazendo agora, todos nós estamos olhando para dentro, né? E de buscar um voltar para casa. Peraí, eu preciso descobrir o que aconteceu, né? Eu preciso me reconectar com a minha história. E foi esse o movimento que ele fez, né? E quando a gente traz o olhar sistêmico, né, como você perguntou, então assim, para eu estar aqui, ele fica brincando, me chamando de Jojó, porque meu nome é Jovilza Mônica Pereira Cioli, tá, gente? Então, e aí ele fica nessa brincadeira que só ele pode me chamar de Jojó. Então, assim, mas para eu estar aqui como Jovilza Mônica Pereira Cioli, né, eu sou filha, né, do meu pai, Celírio Adamastor Tenório Cioli e Marisete Pereira Cioli. Né? Para você ser Sérgio Ricardo Pereira Cioli, você é filho de Celírio, né, Adamastor Tenório Cioli e Marisete Pereira Cioli. Então, por isso que eu sou quem eu sou e como eu sou, e por isso que você é quem você é e como você é. E esse elo, ele não se rompe. Esse elo Uhum. não se rompe. Né? Esse elo, ele segue a gente para sempre. Então, em determinados momentos de nossa vida, algumas memórias vão ser ativadas, né? Algumas experiências são ativadas e a gente vai se conecta com elas, né? E às vezes a gente precisa olhar um pouco, né? Descobrir onde é que a gente, de alguma forma, pode estar se emaranhando nas experiências de todos que vieram antes, fazer um processo de tomada de consciência, né? Sem julgamento a tudo como foi, e seguir o nosso fluxo, né? E aí o Saru fez isso, né? Ele fez esse Exato. movimento, né? De voltar para casa. E o legal foi a busca dele, né? Ele assim, sem julgamento, e o legal era a conexão que ele tinha com a família que o adotou, né? Sim, E ele não era sozinho. A família que o adotou, depois adotou uma outra criança, e adotou uma outra criança, né? E o legal disso tudo, que ele conversando com a mãe adotiva dele, não é? Ele não sabia, não é? Que a mãe adotou, mas adotou por uma condição, simplesmente por amor. E eu exatamente. achei Ela lindo poderia aquilo ter ali. filhos, né? Ela poderia ter Não é? filhos e ele Foi achava uma que ela não escolha que ela poderia, fez. né? Exato. E ali tocou ele.
não é? E ele topou. Uma decisão que foi puramente uma decisão feita por amor. E que Sim, fez ele se conectar, não é que fez ele se conectar com a família que o acolheu, mas também pelo amor que ele tinha pela sua família, o impulsionou para buscar, né, ou rever a história dele. É um filme sim, muito lindo, sim, não é? sim. Essa a aceitação, né? O interessante naquele momento, né, que ele tem essa conversa, é quando ele traz o seguinte: você poderia ter tido seus filhos, então, e eles chegariam para você como uma folha em branco. Nós não chegamos. Nós já chegamos com as nossas histórias. Porque ele estava preso numa dor de estar fazendo ela sofrer e do irmão que fazia ela sofrer, né? E Uhum. ela conta o que é que fez ela tomar aquela decisão, porque ela também tinha as dores dela que vinham da história dela com o pai dela, né? E ela, quando criança, teve uma visão onde ela se Uhum. via, né, com uma criança marrom, né, da pele marrom, né? E foi naquele momento, ainda, né, pré-adolescente, que ela decidiu que ela adotaria, né, crianças, uma criança indiana, e ela decidiu adotar dois, de comum acordo com o marido dela. O marido E dela. ela e assim, ela nunca negou a origem, né? E aí esse é E, um ponto, sabe, Sérgio, que eu acho que é valoroso, assim, porque nós podemos ter aqui pessoas que foram adotadas, pessoas né, que têm o desejo de adotar. Então, assim, quando é que a adoção dá certo, né? Quando é que a criança adotada ela é livre, né, para seguir o fluxo da sua vida? É quanto tanto o sistema biológico, né, a- a- os pais biológicos, como os pais como quando os pais adotivos eles se olham, se reconhecem, reconhecem o valor um do outro, tá? E aí nesse movimento, né, permite com que a criança seja inteira, acolhendo, né, a sua origem e acolhendo a possibilidade nova. Então é muito lindo, né, quando ele traz isso e ela diz, não, mas eu escolhi, né? eu E escolhi. ela vê o melhor também no outro filho, né? Sim. Que chegou com desafios e ela vê ele tem muita energia. Então, como ela olha para aquela criança e como ela, né, reconhece o valor e assume a decisão e a escolha dela. E o legal é que e a própria escolha de Saru de voltar e de se conectar com Uhum, a família dele, não é? Ela simplesmente ela permitiu que ele que fizesse isso porque era importante para a história dele, importante para uhum. ele, não é? Olha só, tem uma galera falando aqui. Deixa eu só ver Tem aqui uma. deixa eu ver aqui eu acho que é Sandra, se eu não me engano, ela está trazendo Sandra, assim, Sandra, muito particular a forma como as pessoas que são adotadas percebem essa condição. Primeiro, eles entendem que foram rejeitados e não escolhidos com o coração por amor. Aí tem dois contextos, né? Às vezes a criança que é encaminhada para adoção, ela entende que ela não foi amada primeiro pelo seu primeiro grande amor, que é a mãe. Né? O primeiro vínculo de amor de todos nós, tá, gente? Primeiro grande amor é a mãe. Primeiro olhar é para a mãe. Né? Primeiro a gente vive na mãe para poder vir a vida, né? Através dela nós chegamos. Então, assim, muitas crianças adotadas não que são encaminhadas, na verdade, para adoção, não conseguem compreender, né? Até enquanto criança, né? Esse movimento que a mãe fez e que é um movimento também por amor a você eu lhe entrego para que alguém possa, né, cuidar. E quando as pessoas que são adotadas tomam essa consciência, elas também passam a acolher melhor a sua origem. E acolhendo melhor a sua origem, elas acolhem melhor o contexto, né, que elas vivem hoje. Então, assim, as crianças adotadas que chegam no lar, quando essa adoção é feita, sabe, com esse movimento de reconhecer de onde a criança vem, de ser realmente uma escolha por amor, então ela tem muita chance, né, de dar certo e de trazer, assim, muita alegria e felicidade.
né? É desafiante, sim, tá, Belmiro? Assim, quando a gente toma consciência, então seguir o que nós desejamos, o que o nosso coração pede, é sim desafiante, tá? Tomar consciência da nossa história, né? Do que realmente a gente quer, do que é o nosso lugar. Às vezes no sistema, né? A gente, enquanto filho, né? A gente passa a ocupar lugares que não são nossos. Né, enquanto pais, né, enquanto filhos, eu também sou filha, né, você é filho, então é importante reconhecer, poxa, qual o meu lugar? E a partir do meu lugar, né, a quem eu posso estar vinculado nos desafios que eu vivo. E quando eu reconheço e acolho, eu posso sim fazer uma escolha. É desafiante? É sim, né? Vai exigir esforço? Vai! Desde o nascimento é exigido um esforço nosso, né? Então, assim, mas o bacana é que é possível, né? É possível a gente superar os desafios, é possível a gente olhar para a realidade de uma forma nova e diferente. E eu acho que foi isso também que ajudou o Saru a sobreviver, porque lá no íntimo, ele tinha uma certeza dessa conexão, por mais que ele não compreendesse, né? E aí o gatilho veio nesse momento que ele entrou na faculdade. Né? E aí é bacana, porque ele tinha um medo, né? Que é outra coisa que às vezes acontece em casos de adoção, é se eu for olhar para a minha família de origem, se eu for reverenciar e valorizar a minha família de origem, eu vou estar negando quem me acolheu e cuidou de mim. Então, assim, vive-se um conflito interno, que foi um conflito mostrado no filme, né? E aí o quanto a mãe pode dizer, não, você, né, você pode, faz parte, é a sua história. Então, assim, quem acompanha casos desse tipo, é muito importante ter essa consciência, né? Se você tem pessoas próximas a você, né, que vivem essa realidade, também é muito importante, né, ter essa consciência. Muito massa. E me fala uma coisa, você está lançando, agora vou cutucar você aqui. Tem uma galera daqui de Maceió que Aí a está gente não pode esquecer entrando. uma coisa, tá, Sérgio? A gente não pode esquecer E, uma coisa, assim, na nossa família nós temos muitos adotados, né? pois Que é é, interessante. rapaz. Então, nós temos um irmão E adotivo, temos primos adotivos, é, então, assim, é algo interessante. Não é à toa que foi esse filme que veio também para a gente, né? nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada, Nem é nada, importante nada. coisa isso, né? É, Muito verdade. legal. Mas me diga uma coisa, você está em Natal, você tem um movimento muito lindo aí em Natal, não é? Trabalhando com energia, com constelação. A gente tem um pessoal bacana aqui acompanhando a gente. Fala um pouquinho desse teu trabalho aí em Natal, de constelação, constelação sistêmica, organizacional, enfim. Fala pra gente. Bom, eu sou Como é que psicóloga tá de sendo, formação. como foi esse desafio? Como foi esse desafio de chegar aí em Natal, não é? E aí? Né? Quando eu vim para Natal, eu vim numa fase onde eu, em Maceió, já tinha feito algumas transições na minha carreira, né? E vir para Natal foi por causa de trabalho, né, de Fernando, que é meu esposo. Mas é uma cidade que, assim, que para mim eu me sinto muito em casa aqui, me sinto muito acolhida. E esse movimento aqui em Natal foi interessante, porque eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Eu me formei no FRN, e quando eu vim para Natal, o meu pensamento era um pensamento assim, de resgatar, né, a ciência da psicologia. E Maceió já estava muito envolvida com a constelação, com práticas de meditação, né? A gente tem um grupo de estudo que acontecia do livro Um Curso em Milagres, né? Eu acho que a Patrícia até entrou por aí, que era uma grande parceira nesse projeto, uma parceira no grupo Olhar Sistêmico, ela, Florice. Então, assim, eu já estava nesse caminho de expansão mesmo de consciência, né? E quando eu vim para cá, como eu me formei aqui, então eu pensei, poxa, agora eu vou na universidade, vou ver o que está acontecendo, né? Vamos lá fazer mestrado, acho que é a hora de resgatar, né? Um pouco mais da psicologia. E aí eu me deparei, assim, com uma possibilidade
que me foi gerada de trabalhar já com constelação, que não era nem o que realmente eu vi na intenção, né? Então, eu comecei aqui trabalhando numa clínica chamada Mosaico, Espaço Terapêutico. Então, Raíssa, né, que eu sempre agradeço demais a ela, Raíssa olhou para mim e fez: não, você tem que constelar, você tem que atender. E ela, né, foi quem realmente me impulsionou aqui, que eu estava no movimento muito de ficar em casa, mas de estava trabalhando muito, Marcel, então, não, eu vou ficar um tempo, né, em casa. E ela, né, me trouxe uma possibilidade nova aqui nessa cidade e que eu fui extremamente bem acolhida. Então, assim, foi muito, muito bom. Isso aconteceu em 2016, que foi na minha mudança para cá. Mas desde 2009 eu trabalho com constelação, né? Então, assim, eu conheci a constelação através do coaching e eu comecei constelação com o trabalho de constelação individual. E daí eu fui expandindo e fui estudando, e esse processo cresceu bastante. Assim, para mim, foi onde eu passei a ter mais consciência, né, do meu lugar na minha família. Eu passei a ter mais consciência, assim, do quanto nós somos influenciados por nosso sistema familiar, do quanto nós repetimos padrões, do quanto de forma inconsciente, né, a gente vai se identificando com pessoas que vieram antes. Então, assim, é lógico que a minha história, né, ela fez com que eu fosse atraída, né, pela constelação, né? Assim, naturalmente ela foi sendo cuidada. E a partir do momento que eu ia cuidando da minha história com a constelação, então eu passei a sentir um grande valor, a ter muito respeito e a ter o grande desejo de seguir com esse trabalho. É uma coisa interessante é que quem me apresentou as constelações, quem me levou para o primeiro seminário de constelação que eu participei, que foi em Marcel, foi minha mãe, né? Foi manhã. Então, assim, foi ela que me apresentou as constelações, né? Eu estava em casa, numa fase que eu estava de repouso, ia ter uma palestra de constelação, ela já estava agoniada de eu estar agoniada em casa, e ela me tirou de casa e disse: vamos ali, que eu acho que o negócio que vai ter ali é bom. Não sei o que é, não. Mas deve ser bom. E aí ela me levou, e assim eu me apaixonei por esse trabalho, e é um trabalho que eu tenho, assim, muito, muito respeito, tá? Eu sempre digo que é um trabalho muito sério, e que a gente precisa fazer com o coração extremamente aberto, porque é um dos trabalhos mais profundos que existe, né? É quando realmente a nossa alma toca a alma do outro, toca a alma do seu sistema familiar, e quando a gente está trabalhando em empresa, toca a alma, né, da empresa, que a empresa também tem uma pessoa que gerou a intenção, né, para que ela surgisse. Então, é um trabalho, assim, muito, muito especial. E que eu venho fazendo, a gente trouxe alguns cursos, né, aqui para Natal, e depois eu montei, né, a minha formação. Uhum. E me diga uma coisa, para entrar em contato, para saber mais sobre a constelação, você tem alguma plataforma, tem algum curso online? Como é que está sendo desenvolvido o seu Bom, trabalho por aí? hoje eu tenho um curso de formação, que ele é chamado de Formação em Constelação Integrativa Sistêmica Individual. E por que tem esse nome? Porque eu trabalho as práticas integrativas, né, na constelação. Então, eu trabalho a aromaterapia, o floral, a meditação, o Ho'oponopono, a Ikebana, né, o arranjo floral, né, japonês. Então, assim, eu não ensino aromaterapia, né, eu não ensino floral, não, não, não é isso, mas eu trago essas práticas e como eu uso na constelação. Então, assim, eu tenho aromas que foram desenvolvidos, né, por isso que quando a gente começou, eu estava aqui, eles foram desenvolvidos com óleos essenciais, que para mim eu tenho afinidade e que tem um propósito. Então, tanto de quebra de padrão como de conexão. O floral, ele em alguns momentos a gente usa bastante, e ele também tem uma intenção, um objetivo, um propósito, né? Eu hoje uso o sistema do floral australiano. Então, assim, com a intenção realmente de ressignificar
de olhar de uma forma diferente para os padrões que se repetem nos sistemas familiares, tá? Então, por isso que ela chama integrativa, é sistêmica, né? Porque a gente traz várias maneiras de fazer e é individual. Por quê? Porque assim, eu tenho um carinho muito grande pela constelação individual. Foi como eu iniciei o meu trabalho como consteladora. E eu comecei a ter uma demanda grande de psicólogos me encaminhando clientes para esse tipo de atendimento. Então eu disse, espera aí que eu não vou dar conta de atender, então as pessoas precisam aprender. Então foi quando eu comecei a ensinar. Então hoje eu tenho essa formação, que ela já está na 6ª turma, né? E aí assim, hoje não existe uma plataforma, né? Hoje nós estamos em adaptação, né? No curso nós temos um módulo online, que a gente usa uma plataforma, que é o Nutro, para as aulas, né? Onde trago alguns convidados, que são as aulas das práticas integrativas, né? Que eu trago para que eles complementem. Mas, assim, hoje o que é que está acontecendo, né? Hoje eu estou com um grupo de alunos que já terminaram a formação e que eu estou ensinando eles a fazer a constelação online também. Então, está sendo um processo também para mim desafiante, novo, né? E a minha criança fica super feliz, porque ela adora criar. Tá? Então, assim, o que é novo, gente, como é bom. Então, assim, ela adora criar. Então, assim, está sendo desafiante, mas está sendo muito bom formar essa primeira turma, né? Que já foram pessoas que foram alunas e que foi uma demanda deles. E a turma de Maceió, que a gente estaria começando o curso quinta-feira agora, não, sexta, né? De forma presencial. Então, a gente já teve encontro online e a gente vai estar seguindo com encontros online semanais, né? Que eles vão acontecer semanalmente até a gente poder estar de forma presencial. Isso tudo está gerando um movimento em mim interno. E assim, o que é que eu posso fazer para ofertar para mais pessoas, né? De que forma a gente pode trazer, né? De que forma eu posso levar o conceito da constelação, não só para formar, sabe, consteladores, mas que mais pessoas possam ter consciência do seu lugar, possam ter consciência de que muitos padrões se repetem, possam ter consciência das leis sistêmicas, né? Então, assim, do valor de tomar pai e mãe, né? Da importância da ordem. E eu acho que assim, que esse servir em prol, né, do bem maior foi o que a mãe, né, de Saru fez naquele momento, quando adolescente, teve a visão e decidiu que por amor ela ia adotar 2 crianças, pelo menos 2. O mundo já tem tantas pessoas, né? E aí pelo Pois menos é. 2 eu vou adotar e vou dar amor para que elas recebam o meu melhor e possam estar, né, no seu melhor. Então, assim, isso é muito fantástico. Eu sou encantada com a abordagem sistêmica, com esse olhar sistêmico para a vida. E eu digo que realmente a constelação ela trouxe um processo de cura muito grande para mim, para minha história. E eu falo Massa. mesmo. Mas tem que falar mesmo. Você já viu a Cioli não gostar de falar? Olha, gratidão, tá? Por esse papo. Foi muito massa. Eu sei que vão surgir outros. Você mandou uma lista de filmes, tá? E eu sei que tem muito pano de manga pra gente conversar, tá bom? Foi massa. Sim. Gratidão, gratidão. Te amo, minha irmã. Amo Te você, amo amo. o que você faz, tá? Você é sim um espelho, tá certo? É um espelho. E Gente, te eu sou a desejo toda a felicidade do mundo. careca, mas a mais velha sou eu. Ah, Nem parece, né? nem parece. Tá bom. Obrigadão, viu? E é isso. Beijo. A ideia do Vamos Fazer Amor é essa, é conectar pessoas do bem, conectar gente. Pessoas que, né, que queira falar sobre o bem maior. E tem muita gente que pratica isso. Então vamos trazer para aqui para dentro. Beijo no Beijo, coração te amo. de todos. Obrigada, gente, por estarmos juntos.